Você não vai querer parar de ler esses livros. Olá, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Separei alguns livros aqui viciantes pra gente conversar um pouquinho sobre cada um deles. Tem leituras para todos os gostos, leituras para todos os formatos, livros curtos, livros maiores, livros aconchegantes, livros de suspense, livros de mistério. Então, assim, fica aí, confira essa lista que eu vou trazer os pontos aqui mais importantes de cada livro, o que me chamou mais atenção, o que me prendeu em cada livro e o que fez eu trazer essa seleção aqui para vocês nesse vídeo. E antes de começar, eu já peço para você deixar aquele like porque fortalece demais o projeto aqui. Eu preciso muito disso, o YouTube precisa muito desse engajamento para entregar o vídeo para mais pessoas, para a gente crescer junto e eu poder voltar aqui e conversar mais sobre livros com vocês. Então, se você é novo ou novo por aqui também, eu te convido para conhecer o canal. Dá uma olhadinha aí, tem bastante vídeo já. E se você gostar, te convido a se inscrever. E já quero agradecer também a você que está sempre por aqui, comentando, deixando like, porque fortalece demais. Lembrando que todos os livros eu vou deixar o link na descrição, que é meu link de afiliado da Amazon. Comprando por lá e comprando qualquer coisa, de um lápis a uma geladeira, você vai ajudar muito o canal. E sem mais delongas, vamos começar. Sheita tá aqui do meu lado e o primeiro livro que eu vou trazer para vocês é esse magnífico Elefantes Nunca Esquecem, da Agatha Christie. É um livro muito leve, é um livro de uma leitura muito fluida. O mistério que é tão comum a Agatha Christie aqui envolve todo o livro. E tem 2 pontos, ou 3, que me chamaram muito a atenção nesse livro. O primeiro são os personagens cativantes, porque já tem o Poirot, nosso detetive conhecido da Agatha Christie, tem a Miss Oliver, que é uma escritora que acaba aparecendo aqui, surgindo nessa trama, que ela é muito cativante também. E outro elemento muito interessante na história é a questão da memória. Aqui, as memórias têm um peso muito grande, porque o Poirot ele acaba entrando nesse caso a pedido da Mrs. Oliver, que é sua amiga, porque em determinada situação, ela estava num evento literário, a mãe de um futuro noivo decidiu ir a ela e perguntar sobre o passado da sua sobrinha, para saber a índole da sua sobrinha, para tentar tirar algum podre para impedir o casamento do seu filho. Então ela fica muito instigada e procura o Poirot para tentar desvendar o que aconteceu. E a memória é muito forte aqui, porque esse caso ele já aconteceu há muitos anos e envolvia os pais da sobrinha da Mrs. Oliver. Então ela acaba tomando a frente e tem a ajuda do Poirot para investigar. E a memória, que é algo muito presente, porque a memória é que eles vão trabalhar com memória de anos atrás. Então vão a lugares, a locais, a territórios, em busca de pessoas para destrinchar os fatos, e a memória pode ser também um problema, porque as pessoas tendem a gravar na memória aquela situação da forma que conseguiram interpretar no momento. Então não quer dizer necessariamente que aquela memória é uma memória concreta dos fatos concretos, como realmente aconteceram. Então eles têm esse trabalho aqui duplo, então essa dupla vem para preencher essa necessidade, e é muito interessante como eles conversam, como eles vão e como que eles remontam também os acontecimentos. É interessante como tudo é interligado de uma certa forma, e o que a gente imagina, na verdade, tem outros aspectos por trás disso. É bem interessante como a narrativa se desenvolve para quem quer uma leitura rápida, para quem quer se ver preso no enredo. É um livro muito pequeno, né? Então isso ajuda muito nesse sentido, e eu acredito que depois disso você vai querer ler tudo e qualquer coisa que a Agatha Christie tem escrito até então, porque foi assim comigo. E a próxima leitura, ela me prendeu muito do início ao fim, que é Misery, Louca Obsessão, do Stephen King. E como tudo do Stephen King, a gente fica ali naquele misto de curiosidade, de incômodo, e a gente acaba obcecado mesmo pelo enredo, pelo que está por acontecer. Paul, ele acorda, a gente não sabe antes em que situação que ele estava, até então ele estava desacordado, ele vê nesse ambiente que ele começa ali a tomar seus sentidos e começa a observar o entorno para saber o que está acontecendo com ele. Ele entende que da cintura para baixo ele está imobilizado, e ele já fica preocupado também, ele está ali sobre efeitos de remédios também, então aos poucos ele começa a colocar a cabeça dele em dia, a identificar. A última lembrança que ele teve foi um acidente que ele sofreu. Ele é um autor conhecido por uma saga, uma série que vende muito, e ele tinha escrito, estava junto com ele, a última cópia dessa obra que finalizava essa saga, que é uma saga também que ele não gostava muito, mas ele acha que ele se redimiu nesse último livro que ele escreveu, que estava ali com ele, e ele é levado para esse local por alguém que ele não sabe ainda.
Depois ele começa a perceber quem é. E é nada mais, nada menos que a fã número 1 dele. Coincide que a fã foi enfermeira e ela está afastada do cargo por alguns motivos que a gente vai conhecer depois. E ela está fazendo o quê? Em vez de levar para o hospital, está cuidando dele na casa dela. Então, ele está sob efeito de remédios, ela está fazendo o que pode também para ele retomar a saúde dele, mas é lógico, né? Ele vê que aquilo não está certo, que a situação não está correta e que ele está em perigo. Então, o próximo passo aqui é conhecer essa enfermeira, quem é ela, quem é esse fã número 1, que é a nossa Annie Wilkes, que é uma lenda também, uma figura da cultura pop muito forte. Tem um filme, vou deixar a capa aqui para vocês. E esse livro, ele prende assim nesse sentido também. É um livro que tem gatilhos, tem também jogos psicológicos. Então, se você é uma pessoa que pode estranhar esse tipo de leitura, então isso é para ser considerado. Se não, só vai que você vai adorar essa história aqui. A violência é algo muito forte também, então tem cenas muito fortes, mas você quer saber o que vai acontecer com o Paul, se vai ter um final feliz, se não vai ter um final feliz, porque a situação que ele se encontra, que ele vai entendendo ali onde que ele tá, é bem adversa. A Annie claramente mostra ali algumas atitudes e comportamentos nada normais, né? Nada convencionais, até mesmo pelo fato dela não ter levado ele pro médico, e ela chega a recuperar essa cópia que ele estava com ela, e ela começa a ler. Ela é muito fã dessa série, só que ela não gosta desse final, ela não gosta de como que o enredo vai andando, e o que ela faz? Ela exige que ele escreva um livro novamente. Então, eu acho que é uma das coisas que deixa ele vivo, e ele também com esforço para manter ali consciente, para não se enlouquecer também, é a vontade de viver. E ele tem nesse livro uma desculpa ali para participar desses jogos psicológicos da Annie e conseguir se safar. Só que a gente não sabe se ele vai conseguir se safar, como que vai se dar isso, devido à proporção que essa situação toma, e ele está totalmente debilitado. Então, assim, é um livro muito interessante. Eu marquei ele todo na época. Eu lembro que eu li, assim, super curioso para saber o que ia acontecer. E foi uma boa pedida. E a indicação de número 3 é um dos livros favoritos assim, da minha vida, que é Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. E não se assuste com o autor, não se assuste se você sabe como que é a escrita dele, que é uma escrita bem peculiar mesmo, né? Ele é conhecido ali por sua pontuação própria. Ele foge um pouquinho das normas que a gente conhece na escrita e é muito próximo da oralidade em alguns aspectos. Porque, por exemplo, ele não usa o travessão do diálogo. Ele não usa os travessões ali que são tão comuns para a separação de diálogos, né? Uma pista, uma característica bem forte é que ele separa esses diálogos por vírgula e a primeira letra de uma palavra iniciando uma frase. Então a gente já sabe que ali é um diálogo. Então a pontuação dele é muito única, muito específica. Isso faz com que também essa experiência literária seja diferente para todo mundo. E não se assuste com essa pontuação, que passado esse primeiro momento de entendimento como que é essa lógica, de como que é essa estrutura dele de escrita, você vai perceber que você vai ficar totalmente preso à leitura, à escrita, que é também muito fluida. Então é uma escrita muito simples, então não se assuste nesse primeiro momento. Dê uma chance, comece a ler, que você vai entender como é que funciona essa escrita e vai ficar à vontade. E essa escrita também é muito próxima da oralidade, então fica mais simples ainda, é bem tranquilo, dê essa chance. Se você tem esse medo de começar a ler José Saramago devido a isso, eu te indico a começar a ler e você vê que esse monstro não é tão assustador assim, na verdade você pode se apaixonar. E José Saramago, né, ele já ganhou o Nobel, ele é um autor português, e essa obra aqui, eu comecei a ler por ela, Ensaio sobre a Cegueira, comecei a conhecer a obra dele por ela e me apaixonei. É uma obra muito única também. É uma obra que, junto com a escrita dele e o enredo que acompanha, que é essa história, você acaba fascinado, é uma experiência muito única para cada leitor. Aqui acontece um surto, a população começa a ver a treva branca, começam a ficar cegos e isso começa a se espalhar sem proporções e sem medidas, tomando proporções gigantescas e criando caos. O governo tenta controlar, mas é impossível, todas as pessoas começam a ficar afetadas e nesse sentido fica o obscuro, e o autor vai trabalhar isso, a obscuridade humana, o que se pode fazer dentro do absurdo. É um chamado também, é uma crítica também a gente, a questão de vivermos o cotidiano sem observar, sem nos informar. Tem umas passagens muito interessantes no livro, que inclusive tem até aqui na orelha. A primeira delas é: dentro de nós há uma coisa que não tem nome,
essa coisa é o que somos. Aí, seguido disso, tem mais. É uma parábola, né? Que vai falar sobre essa força mesmo que a gente pode encontrar na solidariedade com o próximo, no amor. Apesar de tudo isso, o autor traz esses elementos. E ele fala também, se podes olhar, vê. Se podes ver, repara, que é muito forte. E uma última frase é, uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que somos. Então, assim, por essas citações, você já imagina o quão profundo é essa obra. E nós acompanhamos aqui um grupo de pessoas especificamente, dentre eles, há uma personagem feminina, que é a protagonista, que ela é muito importante na trama. E nesse grupo, nesse inteirinho, as pessoas tentam, apesar de tudo que está acontecendo em volta delas ali, das adversidades, elas tentam minimamente conseguir condições básicas de sobrevivência, de relacionamentos, mas aí entra também a questão da natureza humana, o entorno ali, tudo que está acontecendo, fica uma situação caótica, que o governo não dá conta. Então imagine todas essas pessoas soltas por aí, tentando sobreviver da forma que consegue, sem enxergar, e a protagonista por si só, ela tem um elemento muito forte, muito característico dela, que é muito importante na trama, e ela é uma pessoa também muito cativante. É muito interessante essa obra, eu te indico demais que você leia. Se você tem algum receio da escrita do autor, dê essa chance. Se você acha que é uma leitura muito pesada, que é uma leitura muito complexa, tenta, começa a ler, começa a ver se você acha que corresponde com o que você espera, dê um tempinho assim para digerir a escrita. Depois que você entende, você lê alguns parágrafos aqui que você entende como é que é a pontuação dele, isso aqui flui de tal maneira, é gigantesca essa obra, é muito tocante, eu indico demais. Bom, essa leitura que eu vou comentar com vocês aqui foi uma surpresa muito boa, foi uma leitura diferente. Eu havia lido a autora há muitos anos atrás, quando eu estava lendo Jovem Adulto em inglês para pegar vocabulários, expressões, e resolvi ler, que foi Os Tons Mais Escuros de Magia, da David Schwab. Então vocês já sabem do que eu estou falando, que é A Vida Invisível, de Ed La Rue. Foi um livro que eu peguei assim, sem pretensões. Peguei e falei assim, vamos ver, as pessoas estão falando tanto, vamos ver se vai funcionar para mim. Encarei as 502 páginas que compõem o livro. Mas o que acontece? Acontece tanta coisa, é tão envolvente aqui a personagem principal, a história, a escrita, que você nem vê passar. Tem alguns momentos aqui que sim, na minha visão, né, poderiam não estar no livro, não fariam tanta diferença, mas no final das contas, acho que foi importante essa epopeia dessas 502 páginas aqui para conhecer mais Ed La Rue, para ver o que a move, suas paixões, seus anseios, e muito do que acontece aqui, e muito do que tem nesse livro é o que me chama a atenção nas histórias. Tem saltos temporais, tem idas a territórios diferentes, como continentes diferentes, culturas diferentes, conhecendo modos de viver diferente. E tudo isso porque a Ed La Rue faz um pacto, né? Nesse pacto, ela inicialmente começa ali a vida dela, como conhecemos, no século XVII, na França. A Ed La Rue aqui no século XVII, com tudo aquilo que se espera, né, do papel da mulher, que ela se case, então a família começa a exigir isso dela, ela já tem um pretendente, mas ela não quer casar, e a única coisa que sobra para ela é o quê? Fazer um pacto, e ela faz. Nesse pacto ela consegue a liberdade que ela queria, entretanto tem um peso, né? Na verdade é mais de um preço, além da alma dela. A autora vai trabalhar aqui a questão também do peso das escolhas. Ela, a partir disso, tem seu desejo realizado, entretanto, ela precisa lidar com as consequências disso. E uma das consequências é que ela é esquecida por qualquer pessoa. A partir do momento que a pessoa deixa de vê-la ali à frente, esquecem, apaga a memória sobre qualquer memória da Ed La Rue, sobre a presença dela. Então ela vive solitária durante muitos anos. 300 anos depois, já na época contemporânea, ela se esbarra com alguém numa livraria que lembra dela. Então a trama vai desenvolver em decorrência disso. Então a autora vai trabalhar também o peso das escolhas, vai trabalhar a questão de finitude, a marca que gostariam de deixar no mundo. Então é bem forte, são os elementos assim, bem interessantes que a autora trabalha sobre essa questão existencial também, que é muito latente aqui no livro, e é muito tocante também o final, assim, a forma também com que a gente vê essa estrutura temporal da vida dela e como que ela atravessa várias culturas. A arte é algo muito vivo aqui na escrita da autora, na obra, na história. E então, assim, dá uma chance. Se você acha que não vai funcionar para você,
Pra mim funcionou muito, eu gostei demais, eu acho que toda leitura é válida de qualquer tipo, e essa aqui foi um desses tipos de leitura que eu resolvi arriscar e que eu gostei demais. E o último livro dessa lista é um livro nacional, que é Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Esse livro aqui também é um livro muito forte, ele me lembrou muito Misery quando eu li Misery. E o que dizer dessa leitura, né? Você fica assim, o que está acontecendo aqui? Tem muita violência, inclusive, tem gatilho. Então é uma questão que precisa ser considerada antes de ler esse livro, porque a gente está falando de um relacionamento tóxico aqui, perturbador a nível extremo, a nível psicopático mesmo, e que é interessante também porque a gente vê ali a psique doentia de alguém que parece muito comum. Aqui nós conhecemos o Theo, que é um estudante de medicina, ele é um aluno exemplar, e ele oferece cuidados à mãe, que é uma pessoa doente, paraplégica, que está numa cadeira de rodas, então ele está ali auxiliando, aparentemente tem essa superfície, só que esconde alguém doentio e perigoso. A Clarice o conhece em um dia e ele apaixonadamente fica louco por ela, literalmente. A trama se desenvolve a partir disso. A Clarice começa a perceber nesses jogos psicológicos que ele cria para ela. Ele é muito genioso, ele consegue articular muitas coisas, ele consegue se safar de muitas coisas e isso vai aumentando também a segurança dele, a psique dele, a psicopatia dele, né? Trazendo por esse ponto, vai aflorando também, uma vez que ele fica obcecado por ela, fazendo atos extremos também. É muito perturbador de acompanhar, é inquietante de acompanhar, mas você que fica querendo saber o que vai acontecer, se a Clarice vai se safar, como que vai finalizar essa história. É um livro também que a leitura é muito rápida, é uma escrita muito tranquila, né, do Rafael Montes, assim. Você fica perturbado e preocupado com a Clarice também, para que tudo se desenvolva, para saber o que vai acontecer. E é um emaranhado de acontecimentos e de situações que você nem vê o livro passar, em decorrência de tudo que acontece, de tudo que aparece aqui. É uma leitura que eu indico demais, assim, né? Considerando essa questão de violência. Em alguns momentos eu pensei, nossa, por que eu tô lendo isso? Mas você fica tão ligado também a Clarice para saber o que tá acontecendo e que a violência que é tão presente, você acaba considerando ali, se for uma leitura que você procura esse tipo de emoção também, é uma ótima pedida, é um thriller psicológico, é muito assustador, assim, é muito angustiante, você fica preso literalmente à história. E essa foi a última indicação. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu já peço e reitero para deixar o like se você ainda não deu, porque ajuda demais aqui no crescimento do canal. Agradeço a você que tem acompanhado e você que é novo por aqui, se inscreva no canal, já tem muita coisa aqui no canal. Muito obrigado a você que está chegando agora e até o próximo vídeo.